Dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Ô, doutor Bom Magno, dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Como estamos? Bom dia. Mais um dia de alta no Doletinha. Bom, dólar indo, né? Pessoal, ah, te dar sequência aí, né? Dois calls da semana, dando uma atualizada aí sobre o parâmetro de mercado, né? Passando aqui para falar hoje sobre algumas questões importantes que a gente viu aí nos últimos 2 dias, né? Principalmente nessa queda de braço entre o governo e o nosso presidente do Banco Central, né? Existia uma dificuldade muito grande de entender, né, como poderia se aproximar ou os próximos caminhos, né, nessa briga por reduzir a meta de inflação, né, e aí isso abrir espaço por uma queda de juros, né, mas isso de forma artificial, né, então você aumenta ali a meta de inflação, né, e aí você não precisa ser tão rígido com o aumento de taxa de juros. O que a gente viu aí é o nosso presidente do Banco Central dando sinalizações de que alterações na meta de inflação já são analisadas desde 2017, né, num call que ele teve, tanto em uma rede de TV, assim como no evento com o BTG também, né, que todos vocês tiveram acesso ali aos convites, que vem sendo estudado, mas é um estudo técnico, né, não um estudo de afrouxamento. E que existem aí basicamente duas alas de economistas que acreditam que existem formas diferentes de tratar com o tema, né? Uma que afrouxar, né? A gente ter uma meta de inflação tão baixa, principalmente quando a gente tem o mundo inteiro, né, correndo metas de inflação cada vez maiores, né? Não é justo, mas que o presidente do Banco Central ele se encontra na segunda ala, né? Que afrouxar a meta de inflação seria uma forma de mostrar que a gente não está querendo lidar com os próprios problemas. E isso poderia ser muito pior, né, do que o cenário atual. Então, acho que a mensagem ela foi clara, né, que o Banco Central quer trabalhar junto com o governo, de forma independente, mas junto com o governo. Uma questão que eu até me surpreendi muito, né? Sou muito contrário ao Haddad na economia, mas né, ele vem sendo, queira a gente ou não, o ponto de equilíbrio. Né? Engraçado a gente falar isso, né? O Haddad na economia sendo o ponto de equilíbrio. Trazendo ali, via próprio Roberto Campos falando, né? Mostrando que existe um esforço muito forte, né, na parte fiscal, né, para sair, né, a reforma tributária, o que traria um equilíbrio entre as contas, ou um possível equilíbrio entre as contas, ou que sinalizaria pelo menos uma preocupação em manter um equilíbrio de contas, né, tanto o Haddad como o Atabet, né, que estão nesse cenário. E tem uma outra ala do PT, né, que a gente vê ali principalmente a nossa abençoada, querida, estimada Gleisi Hoffmann, né? Um ser iluminado e quer fazer isso de forma extremamente na canetada, né? Então, acho que o cenário ele dá uma tranquilizada, né? Ele dá uma tranquilizada uma vez que o próprio Roberto Campos fala e que vai ser importante. Consegue só dar uma mutada aí, ô Marizana? Que vai ser extremamente importante trabalhar com o governo para mostrar para a população que o técnico é importante, né? Então, que o Banco Central ele não tem só a questão da política monetária, mas também de informar a população o que vem sendo feito e os objetivos a ser atingidos, né? E um sinal que ele fez muito interessante foi sinalizar que o Banco Central também olha para o social, né? Então, que é possível trabalhar social com política fiscal e que a meta, né,
de Selic, né, uma curva descendente, ela não é muito distante, uma vez que em dezembro a gente já tinha uma precificação na queda de curva de juros para junho. Né? Então basta o cenário ele dar uma acalmada, né? O governo ele dá as sinalizações que o mercado em si precisa para ter uma estabilidade, que a gente pode sim, né, com o medicamento certo para a doença, né, de alta de juros, conseguir ter uma queda de taxa de juros aí, mas sim, de uma forma correta, né? Sem canetada, sem forma artificial, como uma ala do PT, né, vem defendendo, e a gente já viu aí, tem exemplos claros que não funcionam. Um deles foi a Turquia, que simplesmente numa canetada tiraram o cara e reduziram a taxa de juros e a inflação foi para 80. Né? Então, acho que isso dá uma tranquilizada no cenário, que era essa briga institucional, né? Muita preocupação sobre a manutenção do Roberto Campos na parte da, da condução da política monetária, né, isso deve trazer ali um pouco mais de tranquilidade para os próximos momentos que a gente vai ter. Né? O próprio Lula já teve oportunidade de falar depois dessa é, fala do Roberto Campos, tanto na televisão quanto no evento do BTG, e ele falou que não abriria sobre o tema, que não é o momento, e não sei o quê, e a própria Tabet também falou que redução de meta de inflação não está no cenário base. Né? Então, tanto a Haddad como a Tabet não vem sinalizando, né, essa condução dessa forma, né? E sim, primeiro entregar alguma coisa, né, para o mercado ficar tranquilo, né, principalmente a reforma tributária, para depois, né, os próprios agentes econômicos eles estabilizarem a economia para trazer ali uma redução de taxa Selic, tá? Acho que esse é o fator mais importante aí que a gente viu na semana, né? Vinha um ruído muito grande, né, de até uma narrativa para criar ali uma brecha para ser exonerado ali o presidente do Banco Central, uma vez que ele não atingiu a meta de inflação, e isso seria muito ruim. Então a gente vê aí um cenário ficando um pouco mais calmo nessa relação entre Banco Central e governo, o que é muito bom ali para a condução de toda a política econômica e de toda a questão do mercado financeiro como um todo, tá? A gente tem aí diversos balanços que vêm saindo, né? Acho que quem tem ações, quem tem carteira, está acompanhando. A gente teve VEG, né, com reportação de lucro, um lucro bem interessante. Se eu não me engano, foi fechamento de ontem ou abertura de hoje. Os bancos, né, vêm decepcionando um pouco, uma vez que vários deles estão tendo que precificar já e antecipar um calote da Americanas, né, mas o destaque ali está para o balanço do Banco BTG, né, que vem mostrando linhas fortes de crescimento e também rentabilidade. Banco do Brasil também, né, a rentabilidade do Banco do Brasil, por mais que seja uma parte de banco estatal com braço privado, né, vem reportando também uma lucratividade muito boa. Né, lembrar que o Banco do Brasil tem uma penetração muito forte no agro, né, na parte do crédito. Então é um banco um pouco mais diferente, né, no perfil de crédito. E a gente teve também uma sinalização do próprio Nubank, né? Acho que a dúvida sobre o Nubank sempre era, né, quando que eles iam dar lucro e de forma consistente, né? E eles vêm agora mostrando isso de forma mais clara nas comunicações com o mercado, né? Então é o banco que mais está abrindo, emitindo cartões no México, vem crescendo muito na América Latina e existe uma especulação que ele pode vir ali ter um retorno sobre o patrimônio na casa ali de 35 a 40%, que seria muito maior do que toda o setor bancário brasileiro, né? Muito sobre a eficiência do online, né? A gente está tendo ali o Marezano olhando ali, mostrando o dolinha, mas eu acho que fica essa nossa análise, principalmente do Banco Central com o governo, né, e ficar atento nos balanços, isso pode trazer surpresas, né? A gente teve balanço de 3 tentos também no setor agrícola, que foi muito, muito interessante, né? A gente até montou uma posição recente de 3 tentos,
e vem montando aí aos poucos uma posição em Nubank, mas de forma bem cautelar, né? Porque a ação já subiu bastante, né? Mas uma visão aí de 5, 10 anos, visto o crescimento do banco e esse aumento de rentabilidade. Fechado? Valeu, Maicon. Obrigado. Contem com a gente aí, pessoal. Vamos para cima. Bora. Tchau. Valeu.